vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos e dando sequência também ao assunto que nós começamos a falar na nossa aula anterior. Vamos lá, pessoal. Já que nós estamos falando aqui sobre os determinantes do sintagma nominal, nós já vimos aqui alguns exemplos e sabemos que os determinantes, eles podem caracterizar, eles podem determinar especificando ou generalizando, eles podem quantificar também o substantivo, determinando os números, né, a quantidade. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens, tá? A classe de palavras que é usada como determinante para caracterizar o substantivo, ou seja, caracterizar o núcleo do sintagma nominal, é o adjetivo. Vocês já estudaram aí sobre os adjetivos, fizeram a tarefinha de casa, então estão expert já em adjetivos. Adjetivos são aqueles que dão característica. Importante isso aqui, olha, ele qualifica, especifica ou explica o substantivo. Então a característica que o adjetivo vai dar vai ser com essa intenção, de qualificar, de especificar ou de explicar o substantivo. Então ele acrescenta essa informação para dar mais clareza a respeito do ser do qual nós estamos falando. Essa é a função do adjetivo. Eu quero que você abra aí o seu livro didático para acompanhar comigo. Nós estamos falando agora a respeito do conteúdo lá das páginas 11 e 12. Enquanto eu vou falando aqui, você pode ir dando pausa no vídeo e já fazendo as suas atividades, porque tudo que eu estou comentando aqui explica a resolução das atividades de vocês, ok? Então, é para fazer tudo 100%, ficar tudo bem claro. Acompanhe lá então na página 11 e 12, eu tirei esses exemplos aqui das atividades da nossa página 11, tá bom? Os exemplos que nós temos aqui, eles trazem sintagmas nominais, que tem núcleo e tem determinantes. Observe esse primeiro exemplo aqui, olha, herói completo. Quem é a palavra que tem função de nomear? Quem é que nomeia? É a palavra herói ou é a palavra completo? Responde pra mim aí que eu quero ouvir. Muito bem. A palavra é herói. É o substantivo. É a palavra que nomeia, dá nome ao ser do qual nós estamos falando. Então o herói vai ser o nosso núcleo do sintagma nominal. Sendo o herói o núcleo do sintagma, a outra palavra é o seu determinante. A palavra completo é o nosso determinante aqui. O que esse determinante faz? Ele está caracterizando, né? Caracteriza o substantivo herói. A outra frase que nós temos aqui, olha, é o elmo enfeitado. Também está lá na sua atividade do livro didático. O elmo enfeitado. O elmo é um tipo de chapéu, um capacete, né? Que o nosso cavaleiro usava como parte da sua armadura. Mas o capacete dele era enfeitado com plumas, diz o texto lá, olha lá no seu livro que você vai ver. Qual dessas duas palavras tem a função de nomear? É a palavra elmo ou é a palavra enfeitado? Quem é que nomeia? Quem é que qualifica ou caracteriza, né? Elmo é o nome do instrumento, do capacete, do chapéu, né? Daquela parte da armadura. E enfeitado é a nossa característica. Então eu estou caracterizando esse elmo como enfeitado. É um adjetivo, ok? Longas plumas. Quem é a palavra que nomeia aqui nessa expressão? Longas é o nome ou plumas é o nome? Me diga aí. A palavra que nomeia é plumas. Plumas é o nome. E longas é a característica dessa pluma. Elas são longas. Uma coisa que nós vamos observar aqui então, já para poder entrar nesse detalhe que coloquei para vocês aqui no cantinho. O adjetivo, estão me vendo aí? O adjetivo acompanha o substantivo quanto ao gênero e ao número. O que eu quero dizer com isso? Gênero é masculino e feminino, número é singular e plural. Então o adjetivo ele sempre vai acompanhar o substantivo ao qual ele se refere. Se o substantivo é masculino, o adjetivo também vai ser masculino. Como eu tenho aqui, olha, enfeitado.
Por que é enfeitado? Porque eu estou falando do elmo. Se fosse peruca, seria enfeitada, ok? Aqui a palavra plumas, que é o nosso substantivo, vem acompanhado pelo adjetivo longas. Longas concorda em gênero e em número com o substantivo plumas. Concorda no masculino ou feminino, concorda no singular ou plural. Conforme for o substantivo, assim o adjetivo precisa concordar, ok? Aqui a outra frase é melhor liga. Quem é a palavra que nomeia, que dá nome a um ser? A palavra que nomeia aqui, olha, é liga. O que está se dizendo a respeito dessa liga? Que a liga é a melhor, né? A melhor liga é essa aqui. Característica, nome. Triste figura. Quem é a palavra que nomeia aqui? É a palavra triste ou é a palavra figura? Quem é que dá nome? A palavra que dá nome aqui é figura. E triste é a característica. Então essa característica determina algo a respeito do substantivo figura. Todos esses que nós marcamos de verdinho aqui são os determinantes. E esses determinantes fazem parte dessa classe de palavras que são os adjetivos. Adjetivos que são usados para caracterizar, qualificando, especificando ou explicando os substantivos, ok? Lembrando que o adjetivo acompanha o substantivo em gênero e em número. Se a palavra for masculina, o substantivo é masculino, o adjetivo também vai ser masculino. Se o substantivo for no plural, o adjetivo também será no plural. Se o substantivo for no feminino, o adjetivo também vai ser no feminino. E assim sucessivamente. Uma coisa que eu vou ressaltar aqui sobre a atividade que você vai fazer lá na página 12 é que alguns adjetivos, assim como alguns substantivos, podem ser chamados de uniformes. O que são os adjetivos uniformes? São adjetivos que não admitem flexão de gênero, ou seja, eles não têm duas opções de gênero, uma palavra para o masculino e uma palavra para o feminino. A mesma palavra serve para os dois gêneros. Por exemplo, a palavra estudante. O estudante, a estudante, né? São substantivos uniformes. Então você vai, com essas informações aqui, fazer as atividades lá da página 11 e da página 12. Vamos lá, turminha? Estão acompanhando aí, fazendo as atividades? Vamos fazendo aí, seguindo o processo, que nesse processo a gente só cresce, só evolui, tá bom? Nós estamos bem avançados aqui no nosso conteúdo. Vamos falar aqui agora sobre outro tipo de determinante, que é o artigo. O artigo também é usado como determinante do sintagma nominal. A classe dos artigos é bem tranquilinha de se reconhecer e memorizar, porque são poucas palavras. Qual que é a função do artigo? O artigo tem a função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Onde tem um artigo, tem um substantivo. O artigo sempre anda junto com o substantivo, tá bom? É isso que a gente precisa compreender. O artigo vai sempre caminhar junto com o substantivo. Se eu tenho alguma dessas palavrinhas aqui, o a, por exemplo, pode ser confundido com uma preposição. Se não estiver acompanhando um substantivo, não é um artigo, é uma preposição. O artigo sempre acompanha o substantivo, só anda colado nele, tá? Você vai acompanhar aí, ó, nas páginas 12 e 13 do seu livro didático a respeito dos artigos. E enquanto nós vamos comentando aqui a respeito deles, você vai dando pausa no seu vídeo e fazendo as suas atividades, tá? Já vai tirando as dúvidas a respeito dos artigos. Ao mesmo tempo, você está respondendo sobre o texto que você leu lá do Don Quixote, os vários fragmentos de texto das aventuras do Don Quixote que tem aí no livro. E junto com isso, nós vamos respondendo aqui as questões relativas à gramática. Os artigos, eles podem ser de dois tipos, definidos ou indefinidos. Isso aqui tem a ver com isso que nós dissemos aqui em cima, olha, que ele especifica, particulariza ou generaliza, né? Generalizar é o contrário de particularizar.
Se eu disser para vocês assim, olha, o menino jogou uma pedra no meu portão. Ou se eu dissesse para vocês, um menino jogou uma pedra no meu portão. Qual é a diferença de uma informação para outra? Você sabe? Preste atenção. O menino jogou uma pedra no meu portão. Ou um menino jogou uma pedra no meu portão. Quando eu digo o menino, eu sei de qual menino eu estou falando, eu estou apontando verbalmente para uma pessoa, especificando de qual menino que eu estou falando. Quando eu digo um menino, esse um é indefinido, é desconhecido. Eu não represento exatamente quem é a pessoa que jogou a pedra no meu portão. Eu sei que foi um menino, mas não sei qual. E isso faz o artigo indefinido. Então, os artigos definidos são esses que especificam, que particularizam o substantivo. E os artigos indefinidos são aqueles que generalizam, que deixam esse substantivo indefinido, indeterminado, ok? Artigos definidos: o, a, os e as. Masculino e singular, feminino e singular. Masculino plural, feminino plural. Isso quer dizer que os artigos eles flexionam-se em gênero e em número. Flexiona tanto singular e plural quanto masculino e feminino, e eles vão acompanhar o substantivo. Se o substantivo é menino, quem é o artigo que vai acompanhar? É o artigo a? É o artigo os menino? Não, é o menino. Se for os, é porque o substantivo é meninos. Se for as, é porque o substantivo é meninas. Ok? O substantivo acompanha, o artigo acompanha o substantivo, tanto no gênero masculino e feminino, quanto no número singular e plural. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Um é indefinido e é singular. Uma é para o feminino, também singular. Uns, masculino plural, e umas para feminino plural, ok? Então, tanto definidos quanto indefinidos sofrem as flexões de gênero e número, mas eles são aplicados em textos, em contextos diferentes, com ideias e funções diferentes. Vamos ver isso nos exemplos, como é que fica? Vamos determinar aqui quem é o núcleo do sintagma e quem é o determinante do qual estamos falando, ok? Agora nós vamos encontrar artigos aqui nos nossos exemplos. Esses exemplos, só lembrando, foram retirados lá do livro didático de vocês, nessas páginas aqui de atividades. Nós estamos falando dos mesmos exemplos, então esses exemplos estão lá nos seus exercícios. Se você responder aqui, você já vai responder lá na sua atividade também. Um amigo e o amigo. Qual que é a diferença de um amigo e o amigo? Aí na página 12 do livro didático tem uma tirinha. Vamos dar uma lida nessa tirinha? Que ela traz um exemplo bem interessante para a gente entender essa diferença do artigo definido para o indefinido. A tirinha da Mafalda diz assim, Mafalda dizendo para o amigo dela: hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Ele responde, claro. Vou te apresentar meus amigos. Aí ele pensa assim, olha aí que é um balão de pensamento, hein, do Miguelito. O quê? Ela tem amigos? Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. E aí ele fica pensativo e no último quadrinho o Miguelito diz assim, você é igual às outras. E ele dá uma bronca na Mafalda, né? Qual que é o problema do Miguelito aqui? É que ele achava que ele era o amigo da Mafalda. O que isso quer dizer? Que só existia ele, não existia mais ninguém, que ela não tivesse outros amigos. Mas agora ele descobriu que ele é só um amigo a mais. Ela tem muitos outros e ele é um deles, né? O que isso ressalta aqui no nosso texto? As palavrinhas o e um estão, inclusive, marcadas em negrito, para poder chamar a nossa atenção lá para as respostas. E foi daí que eu tirei essa frase para a gente poder refletir.
Um amigo ou o amigo? Ele é um amigo meu? Indefinido, indeterminado? Ou é o amigo, né? O amigo é definido, um amigo é indefinido. Então, amigo é a minha palavra nuclear, é o núcleo do meu sintagma, e o é o meu artigo. O é o artigo definido, é artigo indefinido. Os dois são determinantes do núcleo do sintagma nominal. A história. O que eu tenho aqui em a história? Quem é a palavra que nomeia? É a palavra história. História é o núcleo do sintagma nominal. Se história é o meu núcleo, a é o meu determinante, que é um artigo definido, tá? Se fosse uma história, seria artigo indefinido. O cavaleiro, a mesma coisa que o cavaleiro é o núcleo do meu sintagma nominal e o é o meu determinante, artigo definido, masculino singular. Olha quantas coisas que dá para se falar a respeito de uma palavra, né? Muita coisa que dá para se saber só de um ozinho. Artigo masculino definido e singular. Então, olha só, aqui tem outros exemplos. Os seus heróis. Quem é o núcleo do sintagma nominal aqui? Qual é a palavra que nomeia? Vamos partir por esse questionamento. A palavra que dá nome é os? É seus? Ou é heróis? Qual é a palavra que dá nome? Me responda. Heróis. Muito bem. Heróis é a palavra que nomeia. E essas palavras aqui são acessórios determinantes da palavra heróis. Os é o meu artigo definido, masculino e plural. Isso mesmo. Seus é um pronome. Esse pronome aqui tem função de adjetivo. Ele é um pronome possessivo, está determinando de quem que são os heróis, né? É um pronome adjetivo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre os pronomes. Um personagem. Quem é o núcleo aqui? É a palavra personagem e o meu artigo é a palavra um. É um artigo indefinido, masculino e singular. Ok? Ficou claro aqui a respeito dos artigos? É bem tranquilinho trabalhar os artigos, né? Agora faça as atividades aí para você praticar. Assim a gente vai treinando aqui o nosso conteúdo, tá bom? Turminha, como estamos aí? Tudo bem? Vamos caminhando aqui mais um pouquinho. Quero dar uma super dica para vocês aí, de um conteúdo bem bacana que está no seu livro de atividades. No nosso livro de atividades, lá na página 2, no livro, volume 2, livro de atividades. Dá uma olhadinha comigo aqui. Na página 2, nós temos, logo no comecinho das atividades, um resumão em esquema da matéria que nós estamos tratando nessa unidade 4, no volume 2 do nosso livro. Então, a gente começa falando aqui do sintagma nominal, a função e o uso dos determinantes. Nessa sequência aqui, nós temos a estrutura do sintagma, as funções dos determinantes. Aqui na página 3 tem os exemplos de determinantes. Está falando aqui das funções deles, artigo, substantivo, adjetivo, artigo, a classificação dos artigos, os numerais e a classificação dos numerais, que é o que nós vamos falar agora. Na página 4 continua aqui o quadro a respeito dos numerais, então tem tudo sobre numerais aqui. Eu vou dar só uma pincelada para vocês, mas está bem explicadinho aqui também. E a concordância nominal, como que essas palavras concordam com o substantivo. Na questão da flexão, do plural e do singular, e do masculino e feminino, a questão da concordância nominal também está em esqueminha aqui. Então, estude aí pelo seu caderno de atividades também. Algumas dessas anotações que eu fiz aqui, eu me inspirei também lá no seu caderno de atividades. Algumas coisas estão lá. Mas o conteúdo que nós vamos falar agora está ligado à página 13 e 14 do seu livro didático. Eu quero que você acompanhe bem aí.
antes da página 13, lá na página 10, observe comigo aqui, olha, que tem um quadrinho aí explicando para você a diferença de número e numeral. Nós vamos falar sobre os numerais agora e é importante a gente esclarecer essa diferença antes, né? Há uma diferença entre números e numerais. Aí você se pergunta assim, professora, mas essas coisas que estão no quadro aí são de matemática, não são de português. Eles são parte do conteúdo de matemática enquanto algarismos, mas enquanto numerais não, porque palavras nós vamos tratar aqui, ok? O que nós vamos perceber então? Qual que é a diferença de algarismo para numerais? Primeira coisa, é o que nós precisamos definir. As palavras, os números escritos por extenso, eles são numerais, ok? Escritos em números mesmo são algarismos, a gente chama de algarismo. Então, na língua portuguesa, nós vamos tratar essas palavras que vocês estão vendo aqui nos exemplos como numerais, certinho? Os numerais são palavras que indicam a quantidade ou a posição. Então, eles têm essas duas funções. Indicam a quantidade do substantivo ao que ele se refere ou a posição desse substantivo. E as classificações dos numerais são essas aqui, inclusive estão lá no seu livro de atividade, naquela página que eu acabei de mostrar. Os numerais podem ser cardinais, quando eles determinam números específicos, uma quantidade específica, 1, 2, 3, 100, 1000, enfim, né? Infinitamente. Todos os números que indicam quantidade exata. Os ordinais são aqueles que indicam ordem, a posição. Vamos pensar na posição em uma fila, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, 18º, 20º, 100º, milésimo primeiro candidato. Isso são números ordinais, são numerais ordinais. Então, escritos por extenso, são numerais. Os multiplicativos, o dobro, o triplo, uma dupla, um trio, são numerais multiplicativos. Vão entrar na classe de palavras aí dos numerais. Os coletivos, uma dúzia, um cento, né? São esses números ou numerais que determinam um conjunto de objetos, né? Determinam os substantivos coletivos, né? Esses numerais aqui determinam a coletividade dos objetos, dos itens que estão sendo citados, como uma dúzia de ovos, um cento de flores, né? Isso são numerais coletivos. Os numerais fracionários, um terço, um quinto, meio queijo, é um numeral fracionário. Como que a gente representa o meio em algarismo? Em algarismo vai ser assim, ó, meio. Em numeral vai ser meio queijo, né? Então, essa é a classificação dos numerais, tá bom? Estude mais aí no seu livro, tem mais exemplos deles lá para vocês. Mas vamos ver um exemplo desse na frase agora. O livro foi escrito em duas partes, mas nós vamos focar só na parte que contém o numeral, que é o que é de nosso interesse aqui agora. O livro foi escrito em duas partes. Quantas partes? Duas. Substantivo, partes. Duas é o meu numeral, que determina a quantidade. Que tipo de numeral que é esse? Ele é cardinal, ordinal, multiplicativo, coletivo ou fracionário? Me responda aí. Duas é numeral cardinal. Perceba que há flexão aqui nos numerais. Os numerais também podem acompanhar os substantivos, flexionando-se em gênero e flexionando-se em número. Gastava 3/4 de sua renda. Gastava é o verbo, então ele não está no nosso sintagma nominal, vamos deixar de fora. 3/4. O que é 3/4? 3/4 em algarismo, a gente representa assim, ó, 3/4, né? Isso é 3/4. Representando por extenso em numerais, nós escrevemos assim, 3/4 de sua renda. Qual é o núcleo desse sintagma nominal aqui? 3/4 de sua renda. O núcleo é renda, ok? 3/4 é o meu numeral,
de sua, aqui também são determinantes da palavra renda. Esse exemplo aqui, inclusive, eu tirei lá da sua página 10. Então, esse aqui é o básico para você compreender. Compreender o quê? Num todo, disso tudo que nós falamos hoje. Que os determinantes, eles podem ocupar essas funções dentro do enunciado. Eles podem caracterizar, como os adjetivos caracterizam. Eles podem definir ou indefinir o substantivo, como os artigos fazem. O, a, os e as, uma, uns e umas. Os artigos têm esse poder de definir ou indefinir, generalizar, né? E os numerais também podem determinar as quantidades, determinar a ordem, o posicionamento do meu substantivo, que é o núcleo do sintagma nominal. É bem simples assim. Estudem isso. Artigos, adjetivos e numerais são os nossos determinantes do sintagma nominal, ok? Vai ficar uma atividade para vocês fazerem aí e a gente se vê logo mais. Um abraço!